Oi, como você tá? Eu sou a Ju, eu faço parte da equipe do Papo Futuro e da Escola do Futuro, e eu tô aqui com você hoje para fazer a resolução da prova de bolsas do curso de Finanças Pessoais junto com você. Eu acho importante vocês entenderem o que vocês erraram e como vocês podem melhorar, e são algumas questões que podem vir a aparecer em vestibular, então acho que é bom você estar antenado também. Vamos começar pela primeira. A primeira é uma bem basiquinha. É coisa de tabuada mesmo, assim. Tenho certeza que vocês conseguem fazer. 8 vezes 7 dá 56. E não teria problema se vocês tivessem usado a calculadora, mas eu tento estimular com que vocês façam essa conta sozinha, porque na hora do vestibular vocês não vão poder usar a calculadora. Então tenta treinar um pouquinho a tabuada para ter ela na ponta da língua. A segunda já é um pouquinho mais difícil, eu admito. Mas então, eu acho que o que pegou para muitos de vocês foi esse símbolo aqui. Normalmente nas provas, não é assim que eles colocam. Eles colocam esse númerozinho pequenininho no canto, que quer dizer elevado a. Então, assim, por partes. Toda vez que uma equação tiver o parênteses, a gente vai resolver o que está dentro do parênteses antes de qualquer coisa. Então, vamos lá. O parênteses está aqui. 2 mais 7. 2 mais 7 igual a 9. Então, o que quer dizer o 2 mais 7 elevado a 4? Quer dizer que a gente vai multiplicar esse 9 4 vezes. Então, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Isso aqui dá 6.561. Dá para fazer por partes. Vai multiplicando de pouquinho em pouquinho e você vai chegar nesse resultado. A questão 3 é um pouquinho mais difícil, mas ainda segue a mesma lógica da questão 2. Que nem ela, aqui é elevado a 3. Mas, tem o parênteses. Então, vamos começar fazendo o parênteses antes de qualquer coisa. Dentro do parênteses, a gente tem 1 mais 4 sobre 100, certo? O que a gente vai fazer com isso? Você poderia, por exemplo, dividir o 4 sobre 100, que dá 0,04, e adicionar no 1. Mas isso complicaria um pouco o seu caminho, porque seria um número decimal e depois você teria que multiplicar esse número 3 vezes e pode ficar um pouquinho mais difícil. Então, o que eu faria? Eu faria em forma de fração mesmo. E como a gente faz isso? Para somar esse 1 a essa fração, a gente precisa igualar a base. Então, imagina que esse 1 aqui, na verdade, é 1 sobre 1. Como a gente faz para igualar a base? A gente tem que multiplicar por 100, porque a base é essa aqui. Então, na verdade, a gente multiplica a base e a gente multiplica o número de cima também, então os dois números. Então, fica 100 sobre 100 mais 4 sobre 100, certo? Agora que as bases estão iguais, então aqui é 100 e aqui é 100, a gente consegue adicionar normalmente. Então, somando, fica 104 sobre 100, certo? Agora, a gente vai fazer a elevação. Então, teoricamente, é 104 sobre 100 elevado a 3. Toda vez que a gente tem uma elevação e um parênteses, essa elevação vai ser distribuída. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ficar 104 elevado a 3 sobre 100 elevado a 3. Quando a gente faz essa conta, é uma conta um pouquinho difícil porque é um número grande, né? Mas 104 vezes 104 vezes 104 vai dar esse número aqui. Com calma a gente chega lá. Certo? Então, 1.124.864 sobre 100 vezes 100 vezes 100, que dá 1 milhão. Aqui, a gente pode ir cortando pelas decimaizinhas. Quando a gente chegar no número, vai ser um decimal também. Então, vai ficar 1,124,864. E aqui a gente chega na resposta. É mais assustador do que parece. No final das contas, não é tão difícil assim. Agora, a questão 4. Porcentagem de 3 em 15. Muito importante porque várias vezes cai exercício de porcentagem.
no vestibular, principalmente no Enem. E toda vez que você se deparar com um exercício desses, o que você precisa pensar? Eu, Juliana, gosto de pensar que o que ele está me perguntando é quanto o 3 representa dentro do 15, que é o total. Então, como eu gosto de resolver esse problema? Eu vou dividir em partes. Primeiro, eu vou colocar o 3 aqui, que representa x, que é o que a gente quer saber, e o 15, que representa o total, então 100%. E a gente vai fazer uma regrinha cruzada, uma regra de 3 aqui, onde a gente vai multiplicar o 3 por 100, que é igual a 15 vezes x. Então, como isso vai ficar? Vai ficar 3 vezes 100, que é do 100%, igual a 15 vezes x. Então, 15x. E a partir disso, a gente vai começar a resolver. Então, primeiro do lado esquerdo da equação. 3 vezes 100 dá 300. Do lado direito, segue como 15x. Daqui, a gente vai buscar isolar esse x, então deixar ele sozinho do lado direito. E para a gente fazer isso, a gente tem que passar esse 15 aqui para o lado esquerdo, dividindo, porque isso aqui é uma multiplicação. Quando a gente passa para o outro lado do igual, outro lado da equação, muda o sinal. Então, vira 300, o 15 passa para a esquerda dividindo, então, sobre 15, igual a x. E aí, a conta fica fácil. 300 dividido por 15 dá 20. Isso quer dizer que a porcentagem de 3 em 15 é de 20%. E pronto, chegamos no final. Nessa última questão, a gente vai usar a mesma lógica que a gente acabou de usar aqui nessa equaçãozinha. Então, a gente tem 75 menos 15x igual a 30, certo? A gente vai procurar isolar esse x aqui e deixar ele sozinho de um lado da equação. Como a gente vai fazer isso? Eu vou pegar esse 15x, que está negativo, e vou passar ele para o lado direito da equação. Então, como ele está negativo, quando eu passo para o outro lado, muda o sinal. Então, ele vai virar positivo. E eu vou fazer a mesma coisa com esse 30, mas eu vou passar para o lado esquerdo. O 30 está positivo. Quando eu passar ele para o outro lado da equação, ele vai mudar de sinal, então vai ficar negativo. Com isso, o que a gente tem? 75 menos 30, porque a gente passou o 30 para o outro lado da equação, igual a 15x, que está positivo, porque aqui ele estava negativo, e a gente passou ele e ele ficou positivo. Então, a gente tem isso. Vamos aos poucos. 75 menos 30, 45. Então, 45 igual a 15x. E agora, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. A gente vai deixar esse x sozinho. Como a gente faz isso? Como o 15 está multiplicando o x aqui, quando a gente passar ele para o outro lado, ele vai estar dividindo, certo? Então, 45 sobre 15 igual a x. E aí é só resolver. 45 dividido por 15 dá 3. Então, isso quer dizer que o x é igual a 3. Essas questões são basiquinhas, mas eu entendo vocês terem dificuldade e eu acho que é só uma questão de prática e de treinamento. Toda oportunidade que vocês tiverem de fazer um simulado, de fazer alguns exercícios, eu sou super a favor e eu acho que isso ajuda. É uma questão de ir pegando o jeito mesmo, uma hora vira automático. Queria dizer também que essa prova não resume nada, ela não significa nada. Muito triste que vocês não conseguiram dessa vez, mas eu não tenho dúvida de que vai ter outra oportunidade e que vocês vão conseguir sem falta. E também queria dizer que para qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês da forma que eu conseguir. Então contem comigo e se cuidem. Beijinhos!